Em março de 2024, o Senado Federal completa 200 anos. E nessa entrevista, nós vamos falar sobre a participação das pessoas negras nesses 2 séculos de história do Senado. Quem foram os parlamentares negros que ocuparam as cadeiras da Câmara Alta do Poder Legislativo? Que leis foram aprovadas aqui e que tiveram impactos nas vidas dessas pessoas? E o que o futuro da instituição reserva para a população negra do Brasil? Sobre isso, eu converso agora com o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Senador, bem-vindo ao programa Cidadania. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero começar essa conversa contextualizando, o nosso processo histórico democrático, falando sobre os primeiros parlamentares negros que ocuparam as cadeiras da Câmara dos Deputados, no caso, do Brasil. E aqui eu vou dar um destaque para Manuel Mota, que foi o primeiro parlamentar negro eleito no período republicano. Ele foi eleito em 1905, é um fato curioso, ele foi eleito em 1905, mas ele não tomou posse. A Câmara não reconheceu a sua eleição e não deu posse, ele não ocupou o cargo. Em 1909, esse parlamentar volta a disputar a eleição e volta a ser eleito. E, mais uma vez, ele tem dificuldade de assumir o posto e começa a provocar algumas mobilizações sociais de pessoas da comunidade negra, mas também a provocação de juristas, incluindo Rui Barbosa, patrono do Senado, até que 3 meses depois ele toma posse e se torna o primeiro parlamentar negro da Câmara dos Deputados, ocupando uma cadeira pelo Distrito Federal, quando a capital da República ainda era o Rio de Janeiro. E em um discurso proferido por ele em 1910, em praça pública, ele disse o seguinte, abro aspas, os negros não deveriam ter vergonha de serem negros, deveriam instruir os seus filhos para ocuparem as posições mais altas do país, já que a Constituição republicana lhes garante a igualdade perante a lei. Esse é o artigo 72 da Constituição de 1891, parágrafo 2º. Com essa provocação, com esse contexto, eu gostaria que o senhor falasse sobre a participação dos negros no Senado Federal. A gente tem o primeiro senador negro, Abdias Nascimento. Ele toma posse, suplente do ex-senador Darcy Ribeiro, em 1990. Quase um espaço de tempo bastante longo depois dessa participação do Manuel Mota Nascimento. Como é que o senhor vê essa participação dos negros na história do Senado Federal? Olha, Marcelo, primeiro dizer que, claro, séculos passaram, a gente lamenta muito quando, já naquele período, tua descrição aí muito interessante, um cidadão se elege, é negro, para ser senador, não é empossado, vai para um segundo momento, tem que ficar 3, 4 meses esperando para depois ser empossado. A minha história com o parlamento, claro que começou já, como eu comentava com você, lá do tempo que eu era líder estudantil, ginásio noturno para trabalhadores, isso lá por 64, em pleno golpe militar. A minha história também vai além disso, quando eu fui expulso do ginásio noturno para trabalhadores, porque eu era um negro, que eles achavam que presidia o Grêmio estava agitando demais. Porque eu vinha a passeata de Caxias a Porto Alegre de ônibus, quando eu voltava, me prendia. E eu, 14 anos, mas um rebelde já, e por ali continuei. Depois que me afastaram do ginásio noturno, eu fui para o Santa Catarina, e aí comecei a, rapidamente, em direito estudantil, fui ser presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, depois fui vice-presidente secretário-geral da CUT Nacional. Já ali, trabalhando junto com Jair Meneghelli, com Lula, com Olívio Dutra, com grandes líderes do movimento social. E também, nesse período, eu acabo sendo indicado para ser deputado federal constituinte. É aí que eu começo a falar dos negros no Congresso, incluindo Câmara e Senado. Para te ter uma ideia, lá em 86, que foi a Assembleia Nacional Constituinte, eu fui eleito, indicado por um congresso de trabalhadores,
E no Congresso Constituinte nós éramos somente 4. Edmilson Valentim, K.O., Benedita e eu. Fazíamos a bancada dos negros na Constituinte. E assim mesmo fizemos muita coisa naquele período, a partir dessa Constituinte, de 86 para 88. Foi ali que surgiu a Lei K.O., né? Foi ali que nós avançamos na discussão da terra e da reforma agrária, inclusive olhando para os quilombolas. Foi a partir dali que, em seguida, eu conheci o Abdias. O Abdias, uma grande figura, um ídolo, um herói para todos nós, né? É como eu digo, um homem além do seu tempo, um herói da pátria, que é hoje consagrado. Eu tive a alegria de trabalhar também na construção para que ele fosse considerado o herói na pátria. Eu acabei conhecendo mesmo Benedita da Silva, que foi senadora negra, antes de eu chegar no Senado, né? E o Abdias. Foram as duas grandes referências minhas no Congresso Nacional. Como eu te falava antes, eu saía da Câmara dos Deputados e vinha para o Senado para ouvir o Abdias. Quando eu me elejo constituinte, estou lembrando agora, a Benedita da Silva me liga e diz: Paim, eu soube que o Rio Grande do Sul elegeu um deputado federal constituinte negro. Estou te esperando aqui para trabalharmos juntos. E a partir daí começamos. Trabalhamos juntos na Assembleia Nacional Constituinte, avançamos muito na legislação e foi ali que surgiu a ideia, aprovada por unanimidade naquela época, de uma moção de apoio exigindo de apoio a Nelson Mandela. Daí essa bancada negra, fomos nós à África do Sul, a Joanesburgo, e Pretória também fomos, e levamos um documento exigindo a libertação de Mandela em nome do povo brasileiro. Mandela é liberto logo em seguida, mas quem nos recebe na África do Sul é o Winnie Mandela, e eu recebi das mãos dela a Carta da Liberdade do Povo Sul-Africano, né? E dessa carta viemos para o Brasil, essa delegação, e começamos a construir o Estatuto da Igualdade Racial, que é a grande pérola, a grande bússola de orientação do povo negro no Brasil. Então, junto com o movimento negro, com militantes brancos, negros, índios, que acreditam que ninguém pode ser discriminado por motivo nenhum, e nesse caso aqui é pela cor da pele. E dali começamos a avançar na construção de políticas públicas para o povo brasileiro. O Estatuto da Igualdade Racial é um dos marcos, né, da legislação, dessas leis que tiveram impacto na vida da população negra brasileira. Na Constituinte de 88 também houve avanços, né, houveram alguns avanços nesse sentido, e eu gostaria que o senhor destacasse as conquistas da população negra na Constituição de 88 e, passada a Constituição de 88, quais são os marcos legais que vão dando legitimação a essa luta? Olha, são tantos, que eu trouxe aqui uma pilha de leis já, viu? Nesse período nós aprovamos em torno de 30 leis, avançamos bastante, principalmente aqui no Senado, viu? No Senado foi em torno de 20 leis que aprovamos, grande parte se tornaram, projetos de leis se tornaram leis, e outros, infelizmente, estão na Câmara para ser votados, com o qual eu posso discorrer aqui de alguns. Mas o primeiro na Assembleia Nacional Constituinte, eu falaria aqui da Lei K.O., numa homenagem ao K.O., que já faleceu, né? Que foi uma lei que se tornou, então, de fato, crime inafiançável, imprescritível, todo crime de racismo. E daí para frente, eu considero que o que mais avançou foi o Estatuto da Igualdade Racial. Esse estatuto que tem capítulos que trata de tudo. Trata desde a questão do trabalho, desde a questão da injúria racial, trata da importância da política de cota, trata da participação do negro nos poderes constituídos da República. Tudo está ali, grandes princípios que precisariam, claro, avançar na regulamentação. Eu mesmo fui chamado, convocado, convidado, e fui muito feliz, né, junto ao Supremo Tribunal Federal, quando a política de cotas, que ela é oriunda do Estatuto da Igualdade Racial, política de cotas nas universidades, sim, porque houve um recurso dizendo que a política de cotas era incondicional.
eu fui para o Supremo, porque era o único negro na época que estava aqui no Congresso, e eu fui defender a política de cotas. O resultado, nós ganhamos de 10-0. Eu me lembro desse... O filme Raça conta essa história e filmou tudo esse debate lá no Supremo Tribunal Federal. E ali, a partir dali, as políticas de cotas, que ali, para mim, a oriunda do Estatuto de mais importância para a liberdade do povo negro, porque, como a gente fala sempre, a educação é que liberta. Inclusive, teve também, né, projeto de lei aprovado para instituir, né, dentro da grade do currículo escolar obrigatório, a história das populações africanas, a história do povo negro como parte da história brasileira. Agora, voltando um pouco na referência que o senhor teve aqui, Abdias Nascimento, primeiro senador negro, ele foi suplente de Darcy Ribeiro, tomou posse em 1990. Ele usava... 2 anos depois da Constituinte. Isso, e ele usava um termo que era o mito da democracia racial, para falar justamente sobre essa falsa impressão que muita gente tem de que não existia racismo no Brasil, de que não existe racismo no Brasil. O senhor aprovou várias leis, participou de todo esse processo de construção de um arcabouço legal, de leis que vão modificando as regras do jogo para educar a população e para que seja combatido o racismo e toda forma de preconceito por questões de raça e cor. Agora, eu pergunto, assim, dessa sua experiência de vida no parlamento, como o senhor vê o poder que essa legislação tem de mudar a cultura das pessoas, que aí a gente entraria nessa questão desse mito da democracia racial. Fazer com que as pessoas enxerguem que existe o racismo, fazer com que as pessoas mudem o seu comportamento, passando a enxergar todos nós como iguais. Por isso que uma das leis mais importantes que nós aprovamos no Congresso, e eu digo de passagem, quem resgata e vai ver a história, a primeira lei que tratou de contar a verdadeira história do povo negro, do povo índio, dos quilombolas, dos brancos, na formação do povo brasileiro, foi de nossa autoria ainda quando era deputado. Mas, infelizmente, a lei foi engavetada. E depois surge uma nova proposta, que eu acompanhei junto com os autores, naturalmente, que a Esther Gross foi a autora e Ben-Hur foi o relator. Eu acompanhei e nós conseguimos aprovar, então, por unanimidade, no fim de muita peleia, foi votação até simbólica, e conseguimos aprovar, e essa lei hoje é uma realidade. O problema é que, até hoje, a verdadeira história da formação do povo brasileiro, em relação principalmente a índios, quilombolas e negros e negras, não é que quilombolas não sejam negros e negras, mas tem uma nomenclatura, tem um destaque especial, destaque o termo correto do povo quilombola, né? Até hoje, na sala de aula, não tem 20% das escolas públicas desse país que realmente contam a verdadeira história do povo negro. E a importância do povo negro, né? Da cultura negra, da história dos heróis negros. Por isso que nós conseguimos colocar como heróis da pátria o Zumbi, colocamos como herói da pátria os Lanceiros Negros, que é uma história bonita do Rio Grande do Sul, que eles foram chamados para a guerra, com a promessa de que eles seriam libertos, e depois foram massacrados, porque não queriam que os Lanceiros Negros fossem uma referência da liberdade, que o fim da escravidão no Brasil seria, né? Essa história vem lá do Rio Grande do Sul, eu briguei muito aqui, mas consegui aprovar. E hoje é lei, os Lanceiros Negros são heróis da pátria. Abdias também é herói da pátria. Então, esses símbolos são muito, muito importantes para que a nossa juventude possa olhar para frente e ter referência. E eu mesmo, quando no colégio, voltando no tempo para trás agora, eu procurava referência, não tinha referência, porque não falavam, não contavam. Só depois, naturalmente, como estudante, eu sindicalista, avançando no tempo, é que eu fui perceber que, por exemplo, o meu maior herói era Zumbi dos Palmares. E Zumbi era contado como um morto-vivo. Alguém que ia te assustar se você cometesse algum tipo de anarquia, enfim, na aula ou no colégio, né? E não como o herói que ele foi, que ele morreu pela liberdade. Então, a história da comunidade negra é uma história muito bonita. Foi raptado na África para ser escravo aqui.
a história dos navios negreiros, como eles eram tratados, fala que é um livro que conta a rota dos tubarão, né? Que eles eram jogados no mar, porque se rebelavam, e os tubarão ficavam só esperando. Então, tem muita coisa que foi feito na história desse país e que, nesse momento, a gente pode dizer que aqui no Congresso, além de nós ter aprovado a lei da injúria também, eu diria que 99 leis que foram aprovadas aqui da Constituinte para cá, eu fui autor ou fui relator. E falo isso com garantia, com segurança, porque não vou listar todas elas, né? Sim, mas podia falar da injúria, que eu fui relator, o Estatuto de Igualdade Racial, que eu fui autor, as leis de cota, que eu fui relator há 11 anos atrás, e agora relatei de novo aqui no Senado, naturalmente, né? O próprio 20 de novembro é uma data importantíssima, a data da consciência negra e de Zumbi dos Palmares. Eu também fui relator, pelhei, lutei, até que aprovei ela. E hoje, projetos de lei que já vem há muito tempo. Nós vinha brigando desde a Constituinte. Que é coisa de agora, porque foi aprovado agora. Mas aprovado agora, mas quem vinha com briga lá de trás. Nós aprovávamos numa casa, caía na outra. Aprovávamos numa casa, caía na outra. Preconceito embutido, né? Até que um projeto mais recente, que foi apresentado até para o senador Rodolfo Rodrigues, que me convidou para ser relator. E fomos que eu aprovei o feriado a nível nacional aqui no Senado. Senador, a gente falava em mudança de cultura. E falando em cultura, vou trazer aqui a lembrança do livro O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, que termina, né, com um professor negro no Rio Grande do Sul, morador da periferia, que numa abordagem policial é confundido com marginal sem ter cometido nenhum delito e acaba sendo morto pela polícia. A gente teve recentemente um fato parecido com esse no Rio Grande do Sul. O senhor tem também um projeto de lei que trata dessa questão da abordagem policial. Queria que o senhor falasse sobre isso. A abordagem policial é uma luta que nós estamos travando também há muito tempo, né? Porque eu sempre digo, a abordagem policial que é feita num cidadão bem vestido no Leblon é uma, e calcule um cidadão com vestes bem simples numa favela. Então, a abordagem policial tem que mudar, o mundo todo está mudando já, está com essa discussão. E no Rio Grande do Sul tivemos 2 casos, nos Estados Unidos tivemos um recentemente também. A abordagem policial, o que nós queremos? Que ninguém está contra, porque é policial, ou alguém já disse, a favor do bandido e contra o policial. Não, nós precisamos de segurança pública. Nós queremos que nas escolas, nas academias, onde se formam, onde estudam, onde se preparam os policiais, seja explicado o que é a abordagem policial sem o preconceito, sem racismo, sem achar que é do bem ou do mal porque é preto ou porque é branco. Esse é o objetivo da abordagem policial, que já aprovamos por unanimidade. O Major Olímpio, que faleceu, me ajudou. Que eles, pai, muda tal artigo que eu te ajudo. E eu mudei e aprovamos aqui no Senado por unanimidade. Está lá na Câmara, há um apelo da sociedade para que essa proposta seja aprovada. De novo, o Reginete Bispo, minha suplente, está como relatora da matéria. Eu tenho muita esperança que a gente consiga mudar a forma como é feita a abordagem policial, seja na área pública, seja na área privada, aqui no Brasil, onde a pessoa é de cor preta, onde negros e negros são discriminados, está comprovado. Esse caso do Rio Grande do Sul, o cidadão leva uma facada, chama a polícia, porque quem deu a facada era branco, e ele era negro, ele foi preso. E o outro saiu caminhando tranquilo para o seu apartamento. Veja que situação. Por isso que a abordagem policial é fundamental que a gente aprove ainda esse ano, espero eu, aqui no Congresso. O Senado fez a sua parte. Senador, esse caráter simbólico de algumas dessas leis, como essas que colocam algumas personalidades negras como heróis da pátria, eles têm talvez tenham aí esse potencial de mudar um pouco essa cultura do preconceito, a cultura do racismo e assim modificando a sociedade, que é o que se espera com a produção dessas leis. A gente teve em 2022 o primeiro censo do IBGE, em que a maior parte da população brasileira se declarou parda, e também verificando de 2010 para 2022, a quantidade de pessoas que se declararam negras aumentou de 7,6% para 10,2%. O senhor entende que esse movimento, já que o censo é autodeclaratório, mostra uma mudança de comportamento na nossa sociedade e uma assimilação dessa nossa identidade que
também é negra? Naturalmente, o povo negro, ele foi ensinado pela cultura europeia que se colocava nesse país que a cor preta era feia, né? De que não deveriam se assumir como negros e negras, que era um povo só, uma cor só. Não é verdade. É branco, é amarelo, é negro, enfim, é negra. E essa discriminação hedionda sempre foi muito pesada, né? Sobre principalmente indígenas, tem que ser dito isso. Sim. Tanto que mataram a maioria, né? Hoje nós temos que, em relação àquilo que era no passado, deve ter em torno de nem 10% de índios, né? Negro, nós somos hoje em torno de 54%, porque a comunidade negra foi cada vez mais assumindo a sua negritude. É como eu digo, para ser negro não é só dizer sou negro, tem que assumir a sua negritude e caminhar de cabeça erguida e buscando os espaços que nós temos de direito pela capacidade na sociedade. Por isso que hoje você já vê, graças à política de cotas, que eu tenho a satisfação de ter sido um dos proponentes no Estatuto, porque ali surgiu, nós temos médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, enfim, de todo o setor da sociedade, nós temos negros e negras. Claro, não é o percentual que nós gostaríamos. Por exemplo, temos muito poucos negros no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, mas crescemos. Nós tínhamos a bancada, como eu dizia para você antes, da igualdade racial, da comunidade negra, enfim, da bancada que lutava contra os preconceitos, nós éramos 4. Hoje temos em torno, pelo menos na frente parlamentar, inclusive que eu sou um dos coordenadores, a Dandaia na Câmara, só que no Senado, na frente parlamentar mista, na Câmara está em torno de 147 assinaturas e aqui no Senado em torno de 40 e poucas assinaturas. Claro que não é só negros. Sim, negros são muito poucos, mas tem simpatizantes, como o próprio Rodrigo Pacheco, foi um dos primeiros a assinar. Quando eu pedi para o presidente, disse, assino sim, sou totalmente contra toda forma de racismo e preconceito. Ele tem me ajudado muito aqui no Senado para aprovar essas leis. Mas eu queria dar um carinho especial para o 20 de novembro. 20 de novembro foi uma luta para aprovar, mas conseguimos aprovar. Eu fui relator no Senado e lá na Câmara foi a Reginete Bispo, que é minha suplente e que virou deputada federal, ela foi relatora e conseguimos aprovar. Essa lei, ela visa que 20 de novembro, que era chamado Dia da Consciência Negra, agora é Dia da Consciência Negra e de Zumbi dos Palmares. Sim. E no relatório eu fiz questão de botar Zumbi dos Palmares. É um dia de reflexão nesse país, e eu digo sempre, não é só para negros. Um dia de reflexão do preconceito, por exemplo, em relação às mulheres. Nós somos o país que mais mata mulheres. No feminicídio, a maioria são negras. O preconceito contra as pessoas com deficiência, o preconceito contra idosos, o preconceito contra LGBTQI+, enfim, é um dia que o país para olhar a sua história, pensar no presente e projetar o futuro. Esse país só será um país do primeiro mundo, como dizia Martin Luther King, por exemplo, que também é considerado feriado nos Estados Unidos, dia da sua morte. Martin Luther King dizia, eu sonho com um dia onde negros, brancos, índios, enfim, todos os segmentos sentem a sombra da mesma árvore e dividam na mesma mesa o pão de cada dia. Quer dizer, o dia que caminharmos juntos e deixarmos de lado esse crime hediondo que é o preconceito e o racismo, nós vamos avançar muito mais com a qualidade de vida para todos. Para todos. Vou te dar outro exemplo que eu acho importante. Eu fui um grande defensor da política de cota e existe, não só por mim, por todos aqueles que lutaram, né? Ninguém faz nada sozinho. A política de cota, eu digo como exemplo, me permita que eu diga ainda, porque muitos vendem a imagem que a política de cota é só para negro, para índio e pronto. Não é verdade. A política de cota é para branco, é muito mais cota social do que racial. Sim. A política de cota é para branco, os mais vulneráveis, onde aqueles que ficam na faixa da renda per capita de um salário mínimo, ou até mesmo um pouco mais, porque naturalmente tu quer considerar os mais vulneráveis. Branco, negro, deficientes, índios e ainda quilombolas. Todos estão colocados. Recentemente teve uma colega minha que disse, eu estou aposentada, ganhando salário mínimo, minha filha queria tanto fazer a universidade. A filha dela é branca, de olhos azuis e o cabelo até meio avermelhado. Né? É mais do que loira, né?
Digo, sim, mas por que ela não entra na política de cota pelo salário que você ganha? Não, isso aqui é só para negro. Eu digo, Varés se inscreva. Diga que fui eu que falei, que foi o relator da política de cota. Não é que ela foi, se inscreveu e a menina vai ser... está se matriculando agora na política de cota em Porto Alegre, na Federal do Rio Grande do Sul. Sim, e é mais um exemplo de que essa legislação produzida pelo Senado Federal ao longo dos seus 200 anos, especialmente a nossa história mais recente, ela beneficia os negros e beneficia toda a sociedade. A tua frase está mais completa. As pessoas não entendem que o racismo é ruim para todos. Toda a sociedade é contemplada quando você trata com carinho, com respeito, né? A todos. E cada um vai ocupando o seu espaço na caminhada da vida. Eu sonho com esse mundo onde todos tenham direitos iguais, respeitado e qualidade de vida. Nós não podemos ter um país onde 32 milhões de pessoas vivem na insuficiência alimentar, em torno de 20 milhões passam fome. Então, essa luta é uma luta permanente de todos, brancos, negros, índios, enfim, LGBT, mulheres, caminhando juntos para um país melhor para todos. Senador Paulo Paim, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença no Cidadania. Muito obrigado pelo seu tempo e pela entrevista. Eu que agradeço, Marcelo. Satisfação dialogar com você. E você é um conhecedor da história. Você voltou lá há 200 anos atrás e foi construindo e jogou a bola para mim aqui no meio de campo para poder fazer o gol. Um abraço. Muito obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.